Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Mas antes de qualquer assunto ou informação, eu peço a sua inscrição aqui no canal. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Clica uma vez nesse botão aí, tá escrito ponto, é de graça. Deixe o seu like também. É importante demais o seu like e é importante demais a sua inscrição aqui no canal. Tá certo? Vamos com tudo. Pega o link do vídeo, manda nos grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook, compartilha com todo mundo aí e tudo mais, valeu? Antes de falar dos assuntos do Vasco, eu quero falar sobre a PagBet, parceira aqui do canal Vasco Connection. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, tem um cupom da PagBet, tá certo? Para você fazer a sua inscrição, o seu cadastro, utilizando o nosso cupom. É tudo prático, fácil, tem suporte humanizado durante 24 horas por dia. Na PagBet você consegue fazer sua aposta colocando apenas R$ 1 via Pix, né? E recebendo também via Pix. Tem jogo, opção de jogos todos os dias. Vai lá na PagBet utilizando aqui o cupom, que é muito maneiro, é muito legal, você vai gostar bastante. Vai lá, faça o seu cadastro, utilize esse cupom que você vai estar ajudando aqui o canal Vasco Connection também, tá certo? PagBet, acertou, tá pago. Bom, gente, tem 4 contratos na mesa, 4 contratos para o Vasco renovar e 4 contratos que o Vasco já negocia essas renovações, tá? 4 jogadores. Mas antes de falar sobre esses jogadores, esses contratos, eu quero falar um pouquinho desse jogo Vasco e Inter, porque o Vasco, nessa quinta-feira, com transmissão aqui do canal, tá? Tem transmissão aqui ao vivo, fica atento, fica ligado, se inscreve aí, você vai acompanhar o jogo ao vivo aqui, direto de São Januário. Vasco Internacional, um jogo realmente para o Vasco vencer, né, e sair de vez, de uma vez por todas, dessa zona da confusão, do Z4, da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Bom, ontem eu falei sobre o árbitro de campo, Luiz Flávio de Oliveira, que vai apitar esse jogo. É um árbitro que... Ele é equilibrado, ele não é mau árbitro, não. Ele é irmão do Paulo César de Oliveira, que hoje é comentarista da TV Globo. Eu falei sobre isso ontem no vídeo com vocês aqui, né? Então, um árbitro que eu não acho ruim, não, tá? Se eu não me engano, é o primeiro jogo que ele apita do Vasco nesse Campeonato Brasileiro. Então, assim, vamos ver, né? Vamos esperar. Por quê, Eduardo? Então, qual é a tua preocupação? Quem lembra aí do velho Guarizo, aquele que apitou o polêmico, foi o VAR, na verdade, tá? Apitou como VAR, que na minha opinião o VAR também apita o jogo. Ele apitou aquele jogo Vasco Internacional em 2020, no qual o Vasco foi rebaixado por causa daquele jogo, por causa das polêmicas que ele inventou, que o VAR estava descalibrado, num gol impedido do Rodrigo Dourado, da equipe do Inter, então na época. Cara, fez uma bagunça no jogo, enfim, o Vasco acabou rebaixado, enfim, acho que existiu uma regra na CBF muito importante sobre essas questões. Porque, o VAR está descalibrado, o VAR não funcionou, mas o VAR estava em ação, cara, estava impedido, estava tudo errado ali, enfim, um escândalo. E esse cara, esse árbitro, né, ele vai ser, mais uma vez, o VAR de um jogo do Vasco, esse, por coincidência ou não, no momento do Vasco, né, o Vasco na zona de rebaixamento, contra o Internacional, e ele mais uma vez vai ser o árbitro de vídeo, no momento delicado do Vasco. A gente precisa realmente ficar atento e ligado que a situação de arbitragem no futebol brasileiro chama muito, mas muita atenção, muita atenção. Tá? Então, o velho Guarizo estará na cabine de imprensa, na cabine do VAR do Vasco Internacional nessa quinta-feira. Então a torcida fica atenta aí, fica ligada, porque é aquela situação, né, gente? É Vasco contra tudo e Vasco contra todos. Bom, eu quero falar aqui sobre 4 renovações de contrato, né? O Vasco tem 4 jogadores com contratos na mesa para o Vasco renovar. Eu acho que são jogadores importantes para o elenco do Vasco, né? Enfim, não só para compor, mas para jogar também. Eu estou falando aqui de jogadores que são titulares, como Rossi, o Zé Gabriel, o Praxedes e também o Maicon, né? Zagueiro que veio do Santos e está jogando muito bem, o Maicon, apesar da sua idade. Eu acredito assim, a dificuldade maior aqui é do Bruno Praxedes. Eu renovaria,
Mas eu trago uma opinião aqui de um grande vascaíno, tá? Um grande jornalista vascaíno do canal Atenção Vascaínos, Emerson Rocha. O que ele acha? Ele está trabalhando, ele está em Minas Gerais, mas eu fiz questão, Emerson, manda aí, eu quero saber a sua opinião sobre esses jogadores. Você renovaria ou não, né, com esses atletas que, enfim, têm o término do seu contrato, ou terão o término do seu contrato em dezembro ainda desse ano, né? Fala comigo, Emerson, qual a sua opinião sobre Rossi, Zé Gabriel, Praxedes e também o zagueiro Maicon? Fala, meu parceiro Eduardo Ferrari, a todos ligados no Vasco Connection. Tô aqui em Bambuí, Minas Gerais, cidade pacata, cidade que tem muita questão do agronegócio, questão de agricultura familiar. Então, muito bacana estar aqui participando de um congresso aqui da Fiocruz. Mas você me fez uma pergunta sobre esses 4 jogadores que estão com o contrato se encerrando esse ano. Se eu renovaria o contrato dos 4, é claro que sim. Todos eles vêm fazendo um bom papel, zagueiro Maicon, volante Zé Gabriel, meio campo Praxedes e atacante Rossi. Todos eles vão fazer um bom plantel para o Vasco em 2024, estão fazendo um 2023 muito bom. Tem a questão do Praxedes que é mais complicada, porque o Vasco deveria comprar o jogador junto ao RB Bragantino. Mas eu acho que uma negociação, conversando, chegando a um acordo, quem sabe em algumas parcelas você consegue fazer a aquisição desse jogador. Tem 21 anos apenas e seria uma boa contratação para o Vasco efetivar a chegada do Praxedes para 2024. O Maicon é um jogador que demonstrou ser um jogador muito de grupo, jogador bom de vestiário e em campo também vem demonstrando fazer bom papel ali na zaga do Vasco, ora ao lado do Medel, ora ao lado do Léo, mas suprindo muito as necessidades do Vasco. O Zé Gabriel nem fala, subiu de produção com o técnico Ramon Dias e precisa e pode sim ficar para o ano que vem. Além, é claro, do Rossi, que é um jogador que chegou um pouco com a questão física, mas demonstrou ser um jogador identificado com a torcida e merece também ficar no Vasco para 2024. Grande abraço, meu parceiro, tamo junto! Então é isso, minha gente. Eu também renovaria o contrato desses jogadores. Vou repetir aqui, os contratos estão na mesa. O Vasco precisa realmente negociar esses contratos e estender por mais tempo, né? Entregar uma pré-temporada não só para esses, mas todos os outros jogadores também. Continuo afirmando aqui que o Vasco não cai, né? E o Vasco permanecendo na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o que vai acontecer, se Deus quiser, o Vasco vai fazer mais 3, 4, 5, 6, 7 contratações de jogadores pesados, jogadores grandes, não só para compor elenco, para que o Vasco volte a competir, para que o Vasco volte a disputar os títulos na próxima temporada, né? Esse ano, sabe, esse primeiro ano de SAF, eu vou fazer, claro, essa análise mais para frente, mas ele serve, assim, para você comprar realmente jogadores, porque o Vasco não tinha time nenhum de primeira divisão. Hoje você já consegue enxergar o time do Vasco. Então o Vasco comprou vários jogadores, mais de 20 jogadores aí, comprando, pegando emprestado, enfim, para garimpar realmente e formar um time e formar um elenco até o final dessa temporada, né? Competir esse Campeonato Brasileiro, não cair, tentar buscar uma classificação para a Sul-Americana. Afinal de contas, é o primeiro ano de SAF, tivemos pontos negativos, tivemos pontos positivos, né? Os positivos, na minha opinião, são jogadores que foram comprados e deram certo, os salários que não atrasaram nem um minuto dentro do Vasco, e os pontos negativos foi no primeiro momento da gestão ali, no primeiro semestre, quando o Luiz Melo era o CEO da SAF, no qual o planejamento foi totalmente abaixo. Luiz Melo barrou várias contratações, atrasou pagamentos diversas vezes. O Vasco acabou se enrolando o planejamento numa temporada inteira. Agora é esperar realmente a cena dos próximos capítulos, é realmente buscar, né, resultados dentro e fora de campo e continuar nessa pegada. Repito sempre aqui, a prioridade do vascaíno, eu não enxergo um vascaíno, o grande vascaíno, não. Todos nós somos Vasco, todos nós amamos o Vasco. Eu acho que só quem não ama o Vasco é quem começa a falar mal de tudo, a causar contra o Vasco. No momento difícil, o clube não está precisando
ou não precisa de pessoas do lado de fora causando, tumultuando o ambiente do clube. Eu acho que essas pessoas não amam o clube, tá? Eu não sou político A, B, C ou D, eu vou repetir sempre isso aqui, não tenho político de estimação, mas esses caras atrapalham através das pessoas que os apoiam. Não tenho nada contra a pessoa apoiar político A, B, C ou D, até porque eu também apoio, mas não preciso ficar aqui falando, escrachando, mostrando, brigando, falando mal da instituição, dizendo que tu... Isso aí para mim é pensamento de pessoas pequenas e que não querem o bem da instituição. A instituição precisa só de uma coisa só. Cada um que faça a sua campanha, tá certo? É ano de eleição dentro do Vasco, podem fazer suas campanhas, podem mostrar seus projetos, é isso, sabe? Mas o campo tem que ficar livre, sabe? O clube tem que ficar livre. Essa que é a grande verdade. O Vasco precisa de paz. Se os políticos deixarem o Vasco em paz, as coisas andam. O Vasco é um dos maiores clubes do mundo, tá? A história, os títulos, o campo, os jogadores. Olha o tamanho do Vasco, pelo amor de Deus. É isso, gente. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações dos nossos gigantes da colina. Vem comigo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Hoje tem live, hoje tem vídeo. Vamos voltar a qualquer momento aqui com muitas informações do nosso gigante da colina, do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.